Paz seja convosco. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã com o objetivo de aprender mais de Deus. Semana passada tivemos aula dupla de ira e justiça de Deus. Essa semana vai ser só um período. Semana passada nós falávamos sobre a justiça de Deus dentro da ira, e nós citamos algumas coisas que nós vamos trazer à memória, falando que a justiça de Deus, que é um atributo de Deus, exige a punição pelo pecado e é algo que provém dele. Alguns têm seus pecados pagos pessoalmente e outros têm os seus pecados pagos no sacrifício de Cristo. São os salvos e são os não salvos. Esse atributo de Deus que a gente não leva muito em conta. Nós estamos acostumados com uma impunidade. A nossa sociedade brasileira, não só brasileira, mas a brasileira, que é onde nós convivemos, nós estamos acostumados com impunidade. Então, quando nós falamos em justiça de Deus, parece muitas vezes algo que é surreal e não é verdadeiro, mas é verdadeiro. O Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele deveria nos trazer algumas consequências ao nós vermos, meditarmos em relação a esse atributo divino. Nós deveríamos entender que Deus odeia o pecado, e nós, como filhos, nós deveríamos semelhantemente também buscar odiar o pecado. A dos reis não está, cadê dos reis? Está ali escondidinho. Não estou te vendo, dos reis. Não, pode deixar, é que eu não a vi. Eu falei, oxe, cadê ela? Não tem problema. Nós deveríamos ter no nosso coração também um temor e um tremor em relação às coisas que nós fazemos, pensamos, as nossas ações e nossas reações. E nós deveríamos ter um sentimento de gratidão eterno a Deus, porque nós, segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia, Ele nos livra da sua ira final, uma ira completa, não esta ira que é manifesta de maneira parcial, que nós vamos falar um pouco sobre isso, mas a ira final que não vai ser sobre as nossas vidas. Nós falamos também na semana passada que a manifestação da ira de Deus, ela é terrível, mas nós brincamos com os nossos pecados, como se nunca nada fosse acontecer conosco. Conforme eu já disse para você, quero que vocês fiquem de olho na Helena, num aspecto. Ela está amarrando todas as coisas da cadeira. Não tem problema de amarrar, mas aí os papais e vovôs, depois eles vão ter que amarrar, tá bom? Não tem problema não. Os pecadores brincam com seus pecados como se nada, nem nunca fosse acontecer nada com eles, e vai acontecer. Nós já falamos que no âmbito dos salvos, nós não vamos passar por uma ira divina final, que é o inferno, mas vai haver algum tipo de cobrança, tá? Vai haver algum tipo de cobrança, mesmo nós tendo os nossos pecados, tendo sido lavados pelo sangue do Cordeiro, há consequências das coisas que nós fazemos, e elas vão ser cobradas aqui na terra. Jesus Cristo é aquele que vai vingar Deus. A ira de Deus vai ser manifesta através daquele que hoje é o Cordeiro, hoje é aquele que é o meu advogado e seu advogado, aquele que é o meu e seu intercessor. Mas quando tocar a trombeta, ele vai sair daquela cadeira de intercessor e ele vai passar a ser o reto juiz, aquele que vai julgar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas ações, minhas reações, e vai nos dar paga em relação a isso, tanto a nós como aos ímpios. Nós falamos sobre um sermão de 1700 aproximadamente, Jonathan Edwards, em que ele prega um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E nós não conseguimos ver um Deus irado, nós só conseguimos ver um Deus bonzinho, mas o nosso Deus, ele é irado. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, é um Deus que não muda. As ações que Deus proclamava e agia, a forma que ele agia no Antigo Testamento, ela só é minimizada hoje por causa do sangue do Cordeiro, mas o coração dele continua o mesmo. Ele tem aversão ao pecado.
De sua ira não escapa ninguém, nem grandes, nem pequenos, nem ricos, nem pobres, nem escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres. Não há nenhum tipo de pessoa que possa dizer: eu não vou participar dessa repreensão divina de Deus, porque nós vamos repassar. Nós falamos no segundo período da semana passada que a manifestação da ira de Deus, ela é gloriosa, e é algo que também é difícil para nós entendermos. As pessoas, elas têm uma dificuldade de associar a glória de Deus com a ira de Deus, mas a ira de Deus é uma manifestação da sua glória, é o cumprimento da sua justiça. A manifestação da ira, ao mesmo tempo que é algo terrível para os ímpios, para mim e para você é uma manifestação de glória, porque ele separa aqueles que são e aqueles que não são. E se a manifestação de ira não é sobre a sua vida, você tem motivo para glorificar Deus. E nós temos medo de falar dessa ira. É muito mais fácil falar: Jesus te ama. É muito mais fácil você entregar um folheto e falar assim: olha, vai lá na minha igreja, porque lá você vai ser curado. Vai lá que você vai receber a bênção financeira. Mas nós não falamos dessa característica de Deus. É como se nós estivéssemos querendo proteger Deus. É como se a gente estivesse querendo fazer uma propaganda enganosa para atrair as pessoas. No dia da ira de Deus, o seu poder será incontestável, e todos os seres humanos e angelicais haverão de glorificar a ira de um Deus justo. Ninguém vai poder olhar e falar assim: ele é injusto. Nós vamos ter uma consciência plena do que nós fizemos, do que nós não fizemos, das nossas ações e das nossas reações. Falamos também na semana passada a relação entre ira e misericórdia, porque as pessoas, elas têm dificuldade de associar uma coisa com a outra. Tanto a misericórdia de Deus é um atributo dele, nós já estudamos, como a ira também é um atributo de Deus. Só que um é excludente do outro. A justiça de Deus, a ira de Deus, pela sua própria palavra escrita nas escrituras que nós temos nas mãos, ela mostra como algo que é exigida. Ele tem que manifestar a ira dele, para que ele possa continuar sendo um Deus justo, porque senão ele é um Deus injusto. Mas a misericórdia é algo que ele não tem obrigação, entenda essa obrigação entre aspas, ele não tem obrigação de manifestar. A palavra de Deus diz que ele manifesta a misericórdia dele para quem ele quiser manifestar a misericórdia dele. Então a misericórdia dele é segundo a vontade dele. Ele pode permitir, segundo os seus propósitos, que você passe a dificuldade por mais tempo ou menos tempo, mas a justiça dele, ela tem que ser cumprida. Ira e amor. Da mesma maneira que nós temos a ira e a misericórdia, e você não tem como você ter os dois, nós temos a manifestação da ira e do amor também de uma maneira excludente. A manifestação do amor de Deus em relação às pessoas, ela não pode existir se há manifestação da justiça. Como ele pode mandar alguém dentro da sua justiça, dentro do seu julgamento, para o inferno, se ele ama? Não há como ele fazer isso, porque ele assim o determinou. Então aqueles que ele ama, aqueles que são os obedientes, aqueles que se entregaram, aqueles que desejam viver uma vida piedosa, aqueles que passam as aflições que as Escrituras dizem que nós vamos passar, e reagem de uma maneira positiva, não murmuradora, a esses ele manifesta o amor. Mas aqueles que são rebeldes, a palavra de Deus começa a falar de uma série de características: os roubadores, os adúlteros, os efeminados, aqueles que são isso, que são aquilo, aqueles que são rebeldes contra a palavra. O Senhor não estende o seu amor. Cruz do Calvário, 2 homens, 2 pecadores, 2 malfeitores, 2 homens que mereciam o inferno, um se arrepende, e o Senhor manifesta o seu amor para ele.
Aquele que continua com o coração duro, continua com o coração rebelde, para ele não há amor, há ira. Ele teve a mesma oportunidade do outro, mas ele não quis. Tempo da ira divina, nós falamos também na semana passada. A justiça divina sempre é feita, mas nós temos uma dificuldade com isso, porque nós queremos a manifestação da ira divina é hoje, é agora. A gente vê situações que nós reputamos como erradas, que nós falamos: Deus, queima Jesus. Senhor, isso está errado. Fulano, Beltrano, Ciclano, o Senhor não vai fazer nada? Nós já meditamos isso em Abacuque. Abacuque olha e fala: o Senhor não vai fazer nada. Nós queremos a manifestação da ira de Deus hoje, mas sobre quem? Sobre o outro. Sobre mim não. Sobre mim, Deus, amor. Sobre mim, Deus, misericórdia. Sobre mim, Deus, longanimidade, paciência. Dá mais uma chance, Senhor. Mas para o outro, ira, 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 ira. Por mais que às vezes a gente não expresse isso verbalmente, o nosso coração aponta para isso. Quando você olha e vê as coisas que não necessariamente são verdadeiras na mídia, porque hoje, se você não estiver dentro dos ambientes, dificilmente você vai saber se o que o cara está falando é verdade ou é mentira. A gente vê claramente isso lá no João, que nós estamos tratando, em que os sumos sacerdotes, eles começam a incitar a multidão e falam: não, ele tem que ser crucificado, crucifica, crucifica, crucifica. E aí aquela massa de manobra, vamos lá, crucifica. A gente não sabe o que acontece. As notícias, elas acontecem e muitas vezes elas são direcionadas para um lado para o outro. A gente acha que a coisa está indo para um lado, acha que está indo para o outro. Falava com Rosângela hoje o povo vive independente do seu credo político, as pessoas vivem uma idolatria política ao governo, que você vê um negócio assim que é no mínimo irracional. Não é que você não pode ir para um lado ou para o outro, você tem essa liberdade. Não estou falando que o certo é um ou que o certo é outro. Eu estou dizendo para você que você tem que usar a sua mente e não ir que nem uma boiada, porque o cara está falando, as pessoas estão falando, agora é isso, é isso, é isso. A mídia te direciona como você quer, como ela quer. Deus não. Deus não. O tempo da ira dele é definido. A longanimidade, a paciência dele é definida. Jesus Cristo diz: o tempo do fim dos tempos, o tempo do juízo, ninguém sabe. Nenhum homem sabe. O homem se levanta e fala: o mundo vai acabar. Não sabe do que está falando. O cometa vai vir e vai bater, e vai ser tal dia, tal hora e tal. Não vai. Não, se Deus não permitir, não vai acontecer. Passamos um tempo aí sem água, a água vai acabar, todo mundo vai morrer de sede. Vamos começar a estocar água mineral. Gente, foi agora, lembra disso? Todo dia, baixou 1 milímetro. Agora nós vamos morrer de sede, só tem barro. Vieram as chuvas, os reservatórios subiram e ninguém morreu de sede por causa disso. O homem, ele acha que sabe, não sabe de nada. Jesus Cristo fala: nem um homem sabe. Ele fala: nem eu sei. Não é minha atribuição, não é minha função controlar isso. A função dele, depois da morte e ressurreição, é ser nosso intercessor. Depois disso, ele vai ser o nosso juiz. Ele sabe a função dele, mas Deus sabe o dia que vai ser impetrado esse juízo, quando vai tocar a trombeta. Os anjos não sabem, Satanás não sabe, nem o líder religioso sabe, apenas o Pai. E essa ira, quando ela for determinada, nada volta atrás. Nós demos a introdução sobre uma ira parcial, que é o que nós vivemos. A ira parcial de Deus, ela é sobre a terra. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Ele tem nojo do pecado. Você vê várias passagens do Antigo Testamento em que ele olha para o povo de Israel em relação às suas festas, os seus ajuntamentos, e ele fala: a minha vontade é vomitar.
Melhor vocês não fazerem isso. Isso não sobe como um incenso suave para mim, sobe como um cheiro podre. Eu não quero que vocês façam isso. Mas o ser humano continua fazendo. Continua fazendo. As pessoas nos dias de hoje continuam fazendo ajuntamentos solenes que não glorificam a Deus. E Deus está irado. Ira parcial. O Antigo Testamento é cheio de exemplos em que Deus mostra a sua ira com aqueles que violam os seus mandamentos, mas sem uma demonstração final da sua ira. Por isso que eu chamo essa ira de ira parcial. Apenas ele traz os castigos temporais aos impenitentes, aqueles que são rebeldes. Ele teria todo o direito de executar um novo dilúvio, mas ele não o faz porque ele assim o determinou. Ele poderia vir destruir essa cidade, esse país com fogo, mas ele não faz por causa da sua longanimidade. Se você está achando que o tempo está quente, se a ira de Deus vier com fogo, aí você vai ver o que é calor. Ele traz apenas os castigos temporais aos impenitentes. O tempo da aplicação dessa ira, ira parcial, é tempo presente. Romanos 1,18. Rayane, por gentileza. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a fidelidade e corrupção dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela no céu, do céu, contra toda a impiedade. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E perversão dos homens que detêm a verdade, ou procuram deter a verdade, através do que? Da ação da injustiça. Observe que o tempo usado por Paulo está no presente. Ele se revela, nós estamos falando num tempo presente, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Alguns exemplos. Exemplo de Acã. Nós começamos a falar sobre Acã. Está lá em Josué capítulo 7. Não há necessidade de você abrir. Nós começamos a expor essa história. E a ideia é: atravessaram o Rio Jordão, e o Senhor fala: vocês vão tomar essa cidade, mas não peguem nada dela. Vocês não precisam de nada dessa cidade. O que tem dentro dessa cidade é impuro. Assim disse o Senhor. Ocorre tudo o que aconteceu, os muros caem, eles invadem a cidade, e aí um homem decide pegar ouro, pegar algumas roupas bonitas, deixa escondido. Na sequência eles vão lutar contra Ai, um povoado muito menor, sem muralha, sem nada, e aquele povo de Ai põe o povo determinado para lutar, para correr. Josué fica bravinho, iradinho, dá um mau exemplo de líder, e dá um brado no meio do povo, rasga as vestes e fala: ah, Deus! E Deus fala: o que você está fazendo, cara? Se você tivesse procedido da maneira que eu falei, isso não estava acontecendo. E eles vão fazer todo um processo de investigação sobrenatural, e chegam em Acã, e Acã realmente fala: ó, eu cobicei essas coisas. E naquele momento o Senhor vem e derrama a ira dele sobre Acã, sua esposa, seus filhos, seus bens. Tudo é destruído. Por causa da desobediência de uma ordem expressa de Deus, de que não deviam os israelitas tomar o despojo dos seus inimigos, Acã foi punido severamente por Deus, o que envolveu toda a sua família e todos os seus bens. Ele tomou daquilo que o Senhor condenara. Por que a esposa? Porque eles são uma só carne. Um pecou, os dois pecaram. E isso é um mistério de Deus. O homem e a mulher, quando se unem em matrimônio, o homem deixa a casa do seu pai,
vai até a sua esposa, casa com ela, e eles passam a ser uma só carne. Em relação à salvação, é individual. Em relação à ira parcial, punição. Será que aquela mulher, como Adão, não viu aqueles bens lá? São todas suposições que nós podemos levantar e nós não vamos ter essa resposta, pelo menos aqui na terra. Mas partindo da premissa que o julgamento de Deus sempre é justo, ela participou da coisa. Porque os seus filhos, Êxodo capítulo 20, verso 5. Eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Novamente, nós podemos levantar a qualquer tipo de especulação, como do tipo: os filhos estão vendo o que os pais estão fazendo, estão trabalhando em concordância, eles estão aprendendo aquilo e talvez inclusive podem ter participado da história. É verdade, não é? Não sei. O Deus é justo e o seu juízo é perfeito. Nesta premissa que é básica, é imutável, o que aconteceu ali, aconteceu de uma maneira correta. Essa verdade sobre a ira de Deus vinda aos homens, por estes terem desobedecido às suas ordens, deveriam nos alertar para que não cometêssemos os mesmos pecados. Talvez não a nível de nação, mas nós temos uma influência enorme dentro das nossas famílias. O seu agir, o seu reagir, o seu proceder, ele traz esse tipo de ira parcial sobre a vida dos familiares. Falo muito com pais novos, falo muito com Rayane e Felipe, falo muito com Esther, falo muito com o Alice e Ingrid. Eles têm a obrigação de fazer a geração deles daqui para frente bendita. Tem que se corrigir, tem que se policiar, porque se assim não fizer, a ira de Deus parcial vai ser transmitida para os pequenos, porque eles vão aprender isso e vão agir dessa maneira, que é o que nós temos visto na sociedade hoje. Os filhos, cada vez mais, eles repetem as iniquidades dos seus pais, mesmo em tenra idade. Falei para vocês já, o colégio da minha filha estava com uma dificuldade lá, de fecha, não fecha. E aí, a Glenda também está no grupo lá, você acompanha os pais, parece que os pais são bananas. Os pais estão lá, não sabem lidar com a situação. Estamos numa reunião, em vez dos pais serem sensatos, querem resolver o problema de uma maneira madura, fica dando chilique. E isso é o que se ensina para os filhos. E a ira do Senhor vai sobre as crianças. Talvez não numa idade como essa, mas quando crescer, quando começar a ter contato com o mundo, é o que acontece hoje nas universidades federais. Por que essas universidades federais estão desse jeito? Por que está essa bagunça toda? Se lá tivessem pessoas, rapazes e moças, que fossem tementes a Deus verdadeiramente, aquela coisa não estaria daquele jeito, em que você vê todo tipo de aberração. A luz, ela não pode ser vencida pelas trevas, mas se nós somos trevas, segundo exemplo, Datã, Abirão e Coré. Também não vamos ler, eu vou contar a história para vocês. Está lá em Números, capítulo 16, versos de 1 a 49. 3 homens começam a ver as dificuldades da travessia do deserto e começam a ficar incomodados. Nós não saímos do Egito para vivermos o que nós estamos vivendo. Nós não saímos do Egito para passar sede. Lá no Egito a gente tinha água à vontade.
Lá no Egito a gente comia melão, tinha peixe, a gente tinha moradia. Talvez em algum grau houvesse algum tipo de respeito. E aqueles homens se levantam contra Moisés, contra Arão, e dizem: nós não queremos mais a liderança de vocês. Mas quem levantou aquela liderança foi o próprio Deus. E aqueles homens não conseguem se sujeitar à autoridade de Arão e de Moisés. Levantam mais de 250 homens importantes daquele grupo e falam: vamos destituir eles, vamos levantar um líder entre nós, vamos dar meia volta, vamos lá com o Egito pedir perdão para eles e vamos continuar a nossa vida. Deus se ira e fala: vou destruir esses caras. Moisés e Arão tentam intermediar, mas a ira do Senhor está inflamada, e o Senhor fala: separa de um lado Arão e Moisés, de outro lado os rebeldes. Para quem eu executar o meu juízo, esse não é o que me representa. Hoje está em moda, né? Não me representa. E aí a palavra de Deus veio sobre a boca de Moisés: a terra vai abrir e vai engolir todos os rebeldes, seus filhos, suas esposas, seus bens, no mesmo caso que com Acã. E aqueles homens continuaram lá rebeldes, com o coração endurecido, impenitentes, e falaram assim: que venha o juízo. A terra abriu e engoliu todo mundo. Eu fico imaginando uma cena como essa, em que sobrenaturalmente abre um chão, as pessoas são engolidas, aquele grito, aquele desespero, e as pessoas que estão em volta querendo fugir daquele contexto: senão eu também vou ser engolido. E você acha que depois de tudo isso que aconteceu, os israelitas aprenderam a lição? A ira de Deus se manifestou de uma maneira pesada por causa da insolência dos homens que não aceitaram o governo de Deus através de Moisés. Esse foi um juízo parcial que, em última instância, preparou os rebeldes para o juízo final. Aonde estão esses homens agora? Aguardando o toque da trombeta, para que eles possam passar por um juízo muito pior, um juízo que não é simplesmente a morte física. A morte física, o sofrimento na terra, ele não é nada perante o que vai vir por aí. Dias de Ló, exemplo da época de Ló. A destruição da cidade de Sodoma e Gomorra foi por causa do pecado que nela havia. A homossexualidade estava no meio daquele povo, e ali viviam alguns que pertenciam a Deus, como era o caso de Ló, a quem Abraão não queria que Deus matasse. Foi nesse contexto que Abraão pleiteou com Deus, e é uma cena que começa em Gênesis 18, 25 e segue, em que quando Abraão fica sabendo que a destruição iria sobre aquela cidade, ele começa a se levantar como intercessor. Os anjos passam por ali e falam: nós vamos destruir aquela cidade. O clamor sobe aos céus, e Deus vai ter que executar o juízo sobre aquela cidade. Naquele momento, Abraão se separa e começa a interceder, e parece uma conversa entre maricotas, e ele começa a conversar com Deus e fala: Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, será que você vai ser injusto o suficiente para destruir aquela cidade? E Deus, com muita paciência, ouve Abraão e diz: não, se tiver 50 eu não vou destruir. Mas Deus, e se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 30 e 20? E se tiver 15? E se tiver 10? Deus pacientemente responde para Abraão: se tiver 10, eu não vou destruir. Abraão olha para a situação: tá bom, uma cidade aí, eu não sei quantificar, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, será que não tem 10? Abraão tranquiliza. E aí o que acontece é o que a gente conhece: desce fogo do céu, enxofre,
desce bolas de fogo e aquela cidade ela é totalmente consumida. Quanta pecaminosidade nos mesmos moldes existe na nossa sociedade contemporânea. Você não sabe. Eu não falei para você. Eu fui chamado para dar um curso lá em Caldas Novas. Fui sozinho. Eu fui quinta-feira e cheguei lá por volta das 13 horas. E aí nós ministramos quinta-noite, sexta-noite e sábado das 8 até as 16 horas. 16 horas eu peguei o ônibus até Goiânia, de Goiânia eu peguei um ônibus até Brasília, cheguei aqui 11 uns quebrados, fui dormir lá ontem por volta da meia-noite. E aí tinha um casal lá que tinha uma filha e eles estavam conversando comigo sobre isso. E eles estavam falando que a filha deles, criada na igreja, abençoadinha, do louvor, foi fazer uma faculdade federal e lá ela conheceu uma outra moça. E lá elas decidiram casar. E hoje elas são casadas no civil. E aqueles pais com dor no coração falavam para mim que a maior tristeza deles é que a filha dela, filhinha querida, estava nessa situação. E eles tinham um firme propósito de não ir lá na casa dela. E eu falei para ela: você está agindo de uma maneira correta, você não pode dar aval para isso. Ela tem que entender que vocês a amam e vocês têm que falar isso repetidamente. Mas ela tem que entender que vocês não compactuam com uma coisa que vai ser o caso da destruição delas. A sociedade de hoje, ela está nesses moldes. Cada vez mais os modelos bíblicos eles são colocados de lado em detrimento de uma sociedade que é totalmente permissiva. E cada vez mais, se você se posicionar como um cristão verdadeiro, o que vai acontecer é que você vai ser perseguido. Esta é a sociedade de hoje. E você tem opções. Uma é você ir ao encontro dessas situações e tentar instruir essas pessoas, mesmo que você seja rejeitado e repudiado, ou então é você ser conivente com isso. Esse tempo foi de grande pecaminosidade. Não, já passei para Noé, perdão. Quanta pecaminosidade nos mesmos moldes existe na nossa sociedade contemporânea. Você já pensou se Deus fosse exercer a sua justiça parcial, quantos haveriam de perecer? Deus tem se mostrado paciente para com os homens, todavia os adverte através do seu Filho. Lucas 17:32. A gente vê uma sociedade hoje que está muito pior do que a época de Sodoma e Gomorra. E Deus adverte. Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Exatamente. Por que a mulher de Ló virou sal? Porque ela agiu como aqueles rebeldes. Havia uma ordenança: não olhe para trás. E a este olhar para trás faz referência não sinta piedade, não queira fazer alguma coisa em prol de, não seja compassivo com uma situação que Deus não é compassivo. Lucas 17:32 fala para mim e para você nesta manhã: lembre-se do exemplo da mulher de Ló. Seja firme, mas seja amoroso. Não deixe as pessoas agirem do jeito que elas querem, porque a pior coisa que tem é você ser entregue ao seu próprio coração. Misericórdia. Senhor Deus, assistimos, Pai, exemplos da sua ira parcial, e mesmo assim nós não conseguimos mensurar a tua ira total sobre os seres humanos. Podemos ser instrumentos de mudança nesta terra, mas muitas vezes, Pai, nós
preferimos ficar no oculto. É muito mais fácil nós sermos coniventes com o pecado, para que as pessoas possam nos aceitar. Mas quando fazemos isso, no mínimo estamos tendo uma atitude covarde. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos dê o espírito de ousadia, para que nós, dentro da Tua sabedoria, possamos resgatar os Teus filhos e as Tuas filhas, que hoje estão andando como que mortos no meio do mundo, Pai. Nos dá forças para continuarmos caminhando, é o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.